Bem-vindo ao Café com AP. Abra sua Bíblia, a linha temporal do propósito eterno. E o propósito de Deus é que ele tenha filhos semelhantes a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, mas ele queria uma família de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno. A grande diferença entre o que a gente vive do Evangelho e isso é a diferença entre o ser e o fazer. Muitos cristãos vivem um conflito. Quando a gente pergunta qual o propósito de Deus, geralmente nós citamos tudo aquilo que nós fazemos em consequência de termos sido comprados, ganhos pelo sangue de Jesus. Mas a grande diferença se encontra no ser. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é sermos feitos semelhantes a Jesus, nós ingressamos nesse propósito e aí nós passamos a manifestar toda a vida que vem de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, no capítulo de número 1, verso de número 16 em diante. E diz assim: ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandones e te deixe de seguir. Pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto revela a aliança que Ruth fez com sua sogra. O livro de Ruth, ele nos revela o propósito eterno de Deus através da história de pessoas simples que viveram no período dos juízes. Se você não assistiu minha live de ontem, você pode ver, e eu falei só sobre o livro de Juízes, um período de opressão política e espiritual do povo que tinha ingressado na terra da promessa e estava vivendo um período de governo de Deus através dos juízes. Período esse onde o povo se corrompeu ao ponto da apostasia. No meio disso tudo, nós vemos a história de Ruth, a história de pessoas comuns. E o capítulo 1, ele começa nos mostrando aqui algo que acontece na vida de muita gente. Diz o seguinte: que havia um homem chamado Elimeleque, ele e a sua esposa Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. O que estava acontecendo? Tinha faltado pão em Belém. A fome chegou. E Elimeleque pega a sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e sai de Belém e vão para Moabe. Nas circunstâncias, movido pelas necessidades. Todos nós, em algum momento da vida, já nos movemos baseado nas nossas necessidades. Mas existe um erro nisso. Nem todo lugar que nos cabe é feito para nós. Nem toda necessidade que precisa ser suprida vai nos levar para o propósito de Deus. Belém significa a casa do pão. Como pode faltar pão na casa do pão? Pareceu uma situação assim por causa da opressão que se instalou no povo, fruto da desobediência desse povo. Era muito claro, não tem meio termo. Se eles obedecessem, eles prosperavam. Se eles desobedecessem, eles seriam assolados. É preto no branco, não tem mudança. A verdade é que o povo se corrompeu e veio a fome para a casa do pão. E o que Elimeleque fez? Ele se mudou com a sua família para Moabe, que significa terra de morte. Saiu da casa do pão para a terra de morte. Quantas vezes você se movimenta saindo de um lugar de provisão que por algum motivo começou a faltar a provisão, e ao invés de resolver o problema, você se mudou para outro lugar. E esse lugar se transforma em lugar de morte. Na Bíblia, os nomes têm muito significado. Malom e Quilion significa fraco e franzino. Eles chegam em Moabe, eles se casam e eles morrem. De modo que as suas esposas ficam viúvas, juntamente com Noemi, que Elimeleque morreu. Então olha que coisa terrível. Eles saem da casa de pão, vão para Moabe, terra de morte, chega ali. Elimeleque e os dois filhos morrem, deixando Noemi viúva e as duas noras, Orfa e Ruth, viúvas. Por costume em Israel, quando se morria o homem, a mulher deveria casar com um parente próximo, um irmão ou um parente próximo, para resgatar a linhagem da família. E ali nós vemos que não tinha ninguém. Noemi já tinha idade avançada, não podia ter mais filhos, mesmo que tivesse, não ia ser coerente, condizente, não ia dar para essas mulheres serem resgatadas.
Orfa então se despede de Noemi. Orfa significa a que vira as costas. Agora, Noemi faz essa declaração poderosa do capítulo 1, do verso 16 e 17. Principalmente o 17, que diz: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se por outro motivo, que não seja a morte, eu me separar de ti. O teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, onde você dormir eu vou dormir também. Ela fez uma aliança, porque Ruth simboliza amizade. Olha que poderosa essa lealdade e aliança da amizade, com uma pessoa que se chamava Noemi, que significa agradável, mas que no meio dessa transição ela disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargura ou amarga. E ela disse: porque a minha vida se tornou em amargura. Mas através das perdas, Deus suscita aqui uma aliança de lealdade e de amizade. Quem são as pessoas com as quais nós podemos contar, que não só vão caminhar com a gente em direção da manifestação do propósito eterno de Deus, mas vão nos introduzir, nos ajudar a entrar conosco dentro desse propósito, da manifestação do Filho de Deus em nós, de maneira que a gente diga que Cristo vive em mim. Aqui surge a aliança de Ruth com Noemi. O livro de Ruth, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido entre a lealdade de Ruth sendo demonstrada e a segunda parte, o amor de Ruth sendo recompensado. Existe recompensa das suas obras e você não pode abrir mão dela. Muitas pessoas, com medo de fazer para obter a recompensa, rejeitam a recompensa. Está errado. Você tem que fazer pela motivação correta, mas não abrir mão dos frutos da sua decisão correta. Aqui nós vemos Ruth tomando uma decisão de permanecer leal e a sua devoção em cuidar da sua sogra e amiga Noemi. Então ela caminha com Noemi e ela cuida de Noemi, não só no trajeto, mas quando ela chega ali nos campos de Belém. E o que acontece? Ela vai procurar um trabalho. Não era a terra dela, ela era moabita. Noemi volta para a sua terra, ela chega ali e ela vai procurar um trabalho. E que tipo de trabalho que ela encontra? Ela encontra um campo onde ela pudesse recolher espigas de milho que caíssem. Deus tinha dado uma orientação para o povo de Israel com respeito aos anos, o ciclo dos 7 anos, com a característica de cada um desses 7 anos, e também ordens civis para a terra, que se manifestariam com justiça social. E uma delas é, quando você estiver plantando, o que cair deixa para o estrangeiro colher. Israel tinha uma orientação de acolher o estrangeiro, de tratar bem o estrangeiro, porque eles tinham sido estrangeiros em terra estranha. Ruth foi para usufruir desse direito, que chama aqui respigar, e colher aquelas espigas que caíam de algum segador generoso. E então Noemi concordou com ela. Ela chega então no campo de Boaz, sem saber que Boaz era parente distante do seu falecido marido. Possível, então, resgatador da sua pessoa, do casamento, e alguém que pudesse inseri-la de novo na vida, na sociedade, e resgatar Noemi. É claro, aqui começa uma história de amor. Boaz dá aquela olhada, deve ter pintado aquele clima lá com Ruth, e ele pergunta, quem é aquela jovem? Então disseram para ela, é da família de Abimeleque. E o capítulo 2, ele diz, nesse exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. E aí ele pergunta, a quem pertence aquela jovem? E eles contam. Na verdade, Boaz se dá conta de que ele era um possível resgatador daquela jovem. Mas havia alguém que tinha um direito da mesma família de Boaz antes dele. De modo que Boaz teria que negociar aquele casamento caso ele se interessasse por Ruth. Ruth, ela continua cuidando de Noemi. E quando Noemi descobre que ela estava trabalhando nos campos de Boaz, Noemi começa a orientar a sua nora e dizer para ela, foi Deus que te conduziu para ali. Boaz é meu parente distante,
E ele pode casar com você, mas me escute que eu vou te orientar. Eu vou te conduzir e se você me obedecer, vai dar tudo certo. Então Ruth obedece a sua sogra, como se fosse uma filha, que ela orienta. Quando ele estiver deitado, deite-se aos pés dele e cubra-se com o manto dele. E assim, quando ele se despertar e vir você, ele vai entender a mensagem. E assim ela fez. Ficou claro que ela queria ser resgatada por ele. E aí ele vai se encontrar com seu outro parente, que tinha direito antes dele, para negociar com ele. E aquele homem, é claro, ele diz, olha, eu não posso, eu não tenho condições legais para me casar com essa jovem. Então Boaz vai e resgata, casando-se com ela. Aqui, o que é muito interessante é que nessa breve história de romance, nós percebemos que existem 3 mulheres que não são do povo de Deus, que estão na genealogia de Jesus. Ruth é uma delas. Olha que história tremenda! Quando a gente vê aqui o casamento de Boaz e de Ruth, deles vem na genealogia a linhagem de Davi e que daria lá na frente abertura para o nascimento de Jesus. O que essa história tem a ver com o propósito eterno de Deus de nos fazer uma família de filhos semelhantes a Jesus? Tem tudo a ver. Essa história de romance, essa história de fidelidade, essa história de amor. Ela fala comigo e com você porque Boaz é símbolo de Jesus. Ruth é símbolo da igreja leal. O resgate de Ruth, através de Boaz, ele simboliza quando Jesus nos comprou, pagando um alto preço pela minha e pela sua vida. Jesus não pagou um preço para o diabo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele aplaca a ira de Deus, aquele que tinha direito sobre nós, o único a quem a humanidade devia alguma coisa. Você não deve nada para o diabo. Por maior pecador que você seja ou se sinta, você não deve nada ao diabo. Nós somos devedores de Deus. Quem nos amou primeiro foi Ele. Quem teve uma atitude unilateral foi Ele. Tem uma frase que eu ouvi de uma pastora amiga minha a respeito da minha vida. E ela disse assim, quando eu vejo a tua história, eu vejo que você se deve a Ele. E essa se tornou a minha frase. Quando eu penso no que Jesus fez por mim, eu me devo a Ele. Você se deve a Ele. Jesus, Ele pagou um preço incalculável para Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele veio nos resgatando do pecado e da morte, nos arrebatando do reino das trevas e nos transportando para o reino da sua poderosa luz, nos tornando amigos de Deus, amigos de Jesus. Seja leal. Pense em quem te ajudou na sua caminhada até aqui. Quem foi Noemi na sua vida? Muitas vezes Deus usou uma Noemi que um dia estava amarga para te trazer doçura, porque muitas vezes são as nossas cicatrizes que curam a ferida de muita gente. Eu derramarei azeite sobre a tua dor para que tu te levantes e cures a muitos. Trazendo vida, dando vida, que flui de mim através de ti, diz o Senhor. Harakalabashaias. Não te cales, nem te arrependas. Sabe, tem alguém aqui se sentindo tão amargurado. Eu quero te dizer, em meio à sua amargura, seja fiel. Deus vai transformar em doçura. Deus vai transformar em mel as suas perdas, as suas dores, de modo que você vai encontrar amigos e amigas fiéis, pessoas que se unirão a ti e que vão ser a resposta. Aquilo que você foi para alguém, esse alguém vai ser para você. Porque eu inverto as circunstâncias e eu mudo rotas para manifestar o meu destino, diz o Senhor. Para que até então tudo seja colocado no seu devido lugar. Aleluia! A unção de Deus está aqui. O resgatador está aqui. Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que vem em teu favor. Por mais que você hoje esteja respigando, pegando o que está caindo da colheita,
O dono da colheita é o generoso Messias. O dono da colheita é aquele sobre os pés nós nos deitamos e cujo manto nos cobre. E nós clamamos: resgata-nos, restaura a nossa sorte. Rei Kavachai, Sudekam. Não tardará, diz o Senhor, virei ao teu encontro, te poroconduminai, e tu me louvarás e exaltará o meu nome. Aleluia! Oh Deus eterno, eu quero te dizer, às vezes uma porta se fecha, mas é porque Deus, quando essa porta se fecha, Ele quer manifestar outras coisas. Em breve outras portas se abrirão. Mas nesse meio tempo, percebo que Deus está fazendo em você. Muitas vezes nós nos acostumamos com questões ou com práticas de vida que nos eram confortáveis e Deus muda isso, porque Ele quer nos conduzir para outra etapa de vida. Essa história de Ruth, de Noemi. Não seja como Orfa, que quando vê as perdas e a impossibilidade humana, vira as costas e vai embora. Quero ler o texto de Tiago 1,12, que diz assim: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Uau! Que coisa maravilhosa! Essa manifestação dessa vida completa que Deus tem para nós. Deixa eu te contar um testemunho. Eu me lembro, certa vez, eu sou de Brasília. Brasília não tem morro, né, gente? Brasília é um planalto central. Então, Brasília tem umas chapadas, né? Então, quando a gente fala assim, vamos morar no monte, não é bem um monte, né? É uma chapadinha. Mas em Brasília a gente ora no monte, né? E eu fui com alguns amigos e Deus, num dia em que eu estava precisando muito mais receber do que ministrar. Mas quando eu cheguei ali, aqueles amigos falaram: tá aqui pastor Rafael, pastor Josué, eles vão orar por nós. Eu falei: Jesus, tem umas 20 pessoas aqui, eu queria que eles orassem por mim e eu vou ter que orar por eles. Mas respirei fundo, glorifiquei o nome do Senhor e fomos orando um por um. Quando eu precisava receber, Deus me chamou para dar. Mas quando chegou no final, Deus começou a derramar uma unção de fogo sobre algumas vidas que estavam ali. E aquele fogo saiu daquelas vidas, né? Da irmã Vasti, da Loiane, pessoas que eu amo. Saiu aquele fogo delas e veio para mim. E quando bateu em mim, me derrubou no chão. Eu tentei ainda me segurar nos pastores que estavam comigo, mas eu caí no chão do poder de Deus. Meus olhos espirituais se abriram e eu vi descendo um cálice do céu. E eu literalmente me embriaguei com o cálice do Messias. Naquele momento o Senhor estava me mostrando o que significava a versão literal do Salmo 23. Que o meu cálice transborda daquilo que transborda do cálice do Messias. Queridos, esse resgate de Deus para a nossa vida é para manifestar essa vida abundante em meio às lutas e adversidades. E o nosso transbordar, ele é fruto do que transborda de Cristo. Cristo é exageradamente abençoador. Oh, que este cálice desça sobre a tua cabeça neste exato momento. Que a tua vida seja impactada pelo que transborda do cálice do Messias. Aleluia! Oh, rakalabasudekaias. E eu derramarei do meu espírito superabundante, de keviachaias, manifestando a minha glória sobre vós, diz o Senhor. Sabe, meu amigo pastor Josué teve que me levar para casa. Eu estava embriagado do espírito. Eu estava hospedado na casa da minha irmã, e ela viu como eu cheguei tomado da presença de Deus. E me lembro que meu sobrinho estava acordando para ir para a escola e ela trouxe, ele falou: ora pelo meu filho. Eu liberei unção sobre ele. Que essa unção se manifeste sobre a tua vida. Que esta unção se manifeste como prova do resgate. Se coloca como Ruth, leal, amiga, aliançada, que se deita aos pés de Jesus, que se cobre com o manto de Jesus. Trabalha com o que está disponível, mas que não se submete apenas no lugar em que se encaixa, porque sabe que existe um lugar apropriado para si. Não é só porque você cabe num lugar ou porque você está fazendo algo necessário neste exato momento que esse lugar é para você.
Não seja orgulhoso de não fazer o que vem às tuas mãos. Ao contrário, faça com afinco. Mas não se acomode num lugar provisório quando Deus tem um propósito a se manifestar através de você. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Renova-os, enche-os da tua graça, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Invista no nosso ministério, semeando na nossa vida ministerial através do nosso Pix, rafaelmedeiros@gmail.com. Deixa Deus te usar com generosidade e aquilo que espontaneamente Ele colocar no seu coração. Amém? Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui com a temporada Abra a Sua Bíblia, linha temporal do propósito eterno. Beijo no coração. Tchau, tchau.